tarde. Vamos dar início à nossa sessão. A senhora diretora não pode estar presente, pediu para vos dar as boas-vindas. Agradecer mais uma vez a presença da historiadora, escritora Irene Flúcer Pimentel, que nos dá a honra de estar aqui presente. Hoje de manhã já teve uma sessão para uma escola local e agora está aqui connosco. E é de facto um prazer, é uma honra e é um privilégio tê-la aqui. Nesta sala quase cheia de pessoas para ouvirem, até para participarem e para colocarem questões, porque o pouco que eu estive hoje com ela é uma pessoa interessantíssima, tem uma sabedoria infinita e neste bocadinho eu aprendi já imenso, portanto tenho a certeza que vamos todos sair mais enriquecidos desta sessão. Este encontro com os escritores, como muitas das pessoas que estão cá já sabem, portanto, insere-se na atividade que nós temos por, normalmente uma vez por mês, trazer cá um escritor de variadíssimas áreas. E o objetivo é, sobretudo, aproximar o público do escritor. Nós temos nas nossas coleções os livros, muitas vezes são lidos, mas a presença deles é um bocadinho diferente, ou faz-nos lê-los, aqueles que ainda não os conhecem, ou então voltar a reler ou falar com eles e ter essa possibilidade. Para conduzir esta conversa, temos também a honra de ter aqui o Dr. Carlos Bessa, que penso que dispensa apresentações, portanto é poeta, atualmente é presidente do Instituto Açoriano de Cultura e agradecemos a sua disponibilidade. Ele já de manhã esteve com as escolas e agora vai orientar esta conversa e esta sessão. Portanto, da minha parte, os meus agradecimentos e os agradecimentos, sobretudo, em nome da biblioteca. Muito boa tarde. Eu dispensaria o microfone se toda a gente ouvisse lá atrás também. Ora, muito boa tarde. Muito obrigado, doutora Graça. É de facto uma honra para mim poder estar aqui hoje a apresentar a doutora Irene Pimentel, reputada historiadora sobre uma parte da história que tem sido pouco estudada. Há muitos estudos sobre o período da formação de Portugal, sobre o período dos descobrimentos, mas sobre a história contemporânea, sobre particularmente o século XX, ainda há muito pouca coisa. E a doutora Irene Pimentel, de facto, tem levado a cabo um trabalho extraordinário. Para quem não conhece, a doutora Irene Pimentel é doutorada em História Institucional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e investigadora do Instituto de História Contemporânea dessa universidade. Elaborou diversos estudos sobre o Estado Novo, o período da Segunda Guerra Mundial, a situação das mulheres e a polícia política durante a ditadura de Salazar e de Marcelo Caetano, e tem uma vasta obra editada no campo da história contemporânea. Em 2007 recebeu um importante prémio, o relevante prémio Pessoa, atribuído pelo Expresso e pela Unidas. Coordenou até 2012 o projeto Justiça Política na Transição para a Democracia em Portugal. E é autora de várias obras, das quais poderíamos destacar a História das Organizações Femininas no Estado Novo, publicada no ano 2000, Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, publicada em 2006, a História da PIDE, publicada em 2007, Mocidade Portuguesa Feminina, 2007 também, Vítimas de Salazar, este publicado em coautoria no ano 2007, Biografia de um Inspetor da PIDE, do ano seguinte, 2008, pois uma pequena interrupção nestes elementos históricos e uma fotobiografia de Zeca Afonso, conhecido cantor, publicada em 2009 e republicada em 2010. Tribunais Políticos, também com a autoria de 2009. O Cardeal Cerejeira, 2010. A Cada Um o Seu Lugar, 2011.
Salazar, Portugal e o Holocausto, em 2013, obra publicada também em coautoria. Espiões em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, 2013. Memória e Justiça Política, coordenação e coautoria, publicado também em 2013. História da oposição à ditadura em Portugal, 2014. Mulheres Portuguesas, 2015, coautoria. O Comboio do Luxemburgo, 2016, coautoria. E os 5 Pilares da PID, publicado este ano, em fevereiro, se não estou em erro. Portanto, Irene Pimentel estará aqui hoje para responder a algumas questões e, se calhar, eu começaria por lhe perguntar porque este interesse pela nossa história recente, nomeadamente por este período o período que vai desde a Segunda Guerra Mundial até aos anos 60, 70. Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito para poder estar aqui. Também é uma grande honra e tive a oportunidade de andar, calcorrear as ruas desta maravilhosa cidade e realmente fiquei impressionada. Eu já conhecia, mas ainda fiquei mais impressionada com a beleza desta cidade. Uma beleza que ainda por cima tem muito a ver também com a cultura, quer dizer, o património e lembrei-me logo, há bocadinho lembrei-me por causa disso, que é dos episódios que eu acho muito interessante, que é a revolta de 1931, na Madeira e dos Açores, que também foi a principal, se calhar um dos episódios principais da passagem da ditadura militar. Ainda se estava em ditadura militar, como sabem, desde o 28 de maio de 1926, do golpe de Estado, e a passagem para o Estado Novo de Salazar, porque logo a seguir, em 32, ele é convidado pelo Presidente Carmona para o Conselho, para dirigir o Conselho de Ministros e fundar um novo regime, ao fim e ao cabo, que durou o tempo que nós sabemos que durou. Por que é que eu me interessa muito por este período? Bom, eu gosto muito de história, sempre gostei. Eu acho que tem a ver com o facto de ter tido um excelente professor, um jovem, na altura, porque eu estive no Liceu Francês, na parte francesa, e quem não queria ir à guerra, na altura da Argélia, podia, por exemplo, ir ensinar num liceu francês fora de França. E aconteceu-me justamente ter um jovem que tinha acabado de se formar e que tinha um interesse extraordinário pela história e inculcou-me esse mesmo interesse. Por outro lado, eu também sou filha da história, como nós todos aqui, ou seja, somos moldados pela história, formados pela história. Eu aqui não preciso dizer, mas com os jovens, que eu cometi um grande erro, pensava que eles teriam nascido por volta dos anos 90 do século passado. Afinal, já nasceram todos neste século XXI e provavelmente não no início, porque eram jovens do 9º ano e, portanto, não preciso talvez de dizer o que é que aconteceu durante este período todo e sobretudo que eu também não achei muita piada ao regime de Salazar e Caetano, é o mínimo que eu possa dizer. Portanto, eu opus-me a esse regime desde que penso um bocadinho, a partir dos 18 anos basicamente, e inclusive combati esse regime. E quando chega ao 25 de Abril, que é talvez a data mais importante na minha própria história pessoal e também na história de muitos portugueses, penso eu quis pensar o que é que tinha acontecido, desde logo. Mas eu, como tinha estado envolvida em política, não tinha estudado. E então, só muito tarde, fui fazer a licenciatura em História na Faculdade de Letras, não na nova, na que existia na altura, por volta dos 30 anos, e depois, claro, comecei a investigar e apeteceu-me muito perceber como tinha sido parte do período que eu tinha vivido na adolescência. Mas, ao mesmo tempo, era um período afastado, porque eu vivi só o final
da ditadura, mas é preciso dizer que esse final da ditadura foi extraordinariamente brutal. Às vezes as pessoas não têm a noção. Eu, como estudei a PIDE, e não foi por acaso que eu estudei a PIDE, porquê? Porque durante todos os anos anteriores, eu e muitos jovens, ou muitos jovens e eu, assim é que se deve dizer, fomos confrontados com esse fantasma de podermos ser presos. E como é que nos iríamos comportar uma vez que éramos presos? E, portanto, eu quis, ao fim e ao cabo, quando pude começar a investigar, até porque começou a haver arquivos abertos, e eu desde já digo que Portugal tem os melhores arquivos da repressão de uma ditadura, os melhores de todos, apesar de ter algumas falhas, pronto, não está lá tudo, mas está basicamente tudo. E aqui também me interessava muito saber agora como é que aconteceu a PIDE aqui, não é? Mas durante o marcelismo, percebe-se, Portugal parecia uma panela de pressão, greves, eram ilegais, mas mesmo assim, greves, sindicalismo, lutas estudantis. Portanto, há todo um movimento que a própria PIDE, a própria repressão do regime, teve já muita dificuldade em gerir. E por isso tornou-se muito brutal. As pessoas não têm a noção, mas na fase final do regime, as torturas ascenderam a um grau de violência como nunca antes tinha acontecido. Só provavelmente nos anos 30. Mas já nos anos 50 e 60 não teve a brutalidade da violência dos anos 70. Percebe-se? Portugal, a chamada metrópole, na altura de o Império Colonial estava em guerra, em 3 frentes, e, portanto, os oposicionistas, e havia cada vez mais, não é? Eram o inimigo interno do próprio regime. Portanto, basicamente, eu acho que é isso. Por outro lado, também acho que é um desafio que eu ainda há pouco fui à rádio e colocaram-me essa questão. O desafio de ter vivido um tempo, mas ao mesmo tempo eu não sou capaz de fazer a história das organizações onde militei ou das pessoas que foram meus camaradas políticos, meus amigos ou familiares. Eu acho que o historiador não deve fazer. Eu tive essa discussão com o neto do Humberto Delgado, apesar de ele ter feito uma excelente biografia que eu aconselho a todos a ler, que é o Frederico Delgado Rosa, que fez mas eu na altura disse: Frederico, tenha cuidado, porque vai haver uma tendência muito grande para só ver os aspectos positivos do seu avô e, inclusive, heroicizar, de uma certa forma, toda a postura do seu avô. E isso aconteceu. Eu fui depois apresentar um livro algumas vezes, e o livro é excelente, mas, por exemplo, tem determinadas palavras que eu disse que era melhor ele não ter colocado, que é, por exemplo, a dada altura, ele explica não sei quantas vezes que o Humberto Delgado, seu avô, dá um aperto de mão muito masculino, viril, era a termo. E eu disse: mas isso é uma coisa, não achei piada nenhuma esse adjetivo, porque se fosse a sua avó não podia dizer isso. E pronto, e há aqui uma componente um bocadinho quase machista. Mas pronto, mas isto para dizer, não é de maneira nenhuma para dizer mal do Frederico Delgado Rosa, que é um historiador, ele é antropólogo, mas um historiador maravilhoso, que os historiadores não devem pegar, quanto a mim, como objeto de estudo, algo muito próximo, porque não vão ter a neutralidade necessária. E já agora queria dizer, porque isso é muito discutido, ainda há pouco tempo tive a Évora a semana passada, e há toda uma postura historiográfica que considera, e antropológica, que vem muito da antropologia, porque na antropologia há aquela coisa do receptor envolvido, não é? E o historiador não pode ter essa postura. Quanto a mim, ele sabe perfeitamente que a neutralidade é algo para o qual se deve tender, mas que é impossível. Um bocadinho como a utopia, não é? Não existe. Mas podemos tender para a utopia. Podemos, como o Zeca Afonso, por exemplo, com aquela magnífica canção que se chama precisamente Utopia, ele dizia muitas vezes isso, o Zeca Afonso. Dizia
eu funciono como se a utopia fosse realizável, mas tenho a certeza absoluta que ela não é, e tem que ter isso em conta. A neutralidade é um pouco a mesma coisa. Nós temos que tender para essa neutralidade, mostrar os vários aspectos, as nuances. Eu nunca consigo encontrar a palavra portuguesa, desculpem o francismo, mas a complexidade e as várias zonas que eu já hoje falei há pouco, cinzentas dos seres humanos, porque a história não é mais do que baseada em documentos, em história oral, no que foi deixado, não é mais do que o estudo do passado da ação humana, que ela própria também é subjetiva, não é? E, portanto, e tem muitas facetas e aspectos diferentes. Não sei se respondi à pergunta, que já vai um bocadinho longa a resposta. Eu tenho tendência, travo-me, está bem? Eu acho que agora passávamos a bola, se assim me permitem a expressão, para quem quiser colocar questões sobre algum aspecto da obra da doutora Irene Pimentel, sobre o Estado Novo, sobre a PID, sobre o Holocausto. Aliás, a doutora está em vias de publicar uma obra precisamente sobre a Shoah e o Holocausto, sobre o papel das mulheres durante o Estado Novo. Façamos disto uma troca mais... E já agora, também há uma questão que normalmente é colocada, e que foi há bocadinho colocado na rádio, que eu acho que é muito interessante também, que é até que ponto a história pode nos ensinar ou não. Até que ponto ela torna previsível ou profetizável o futuro. Eu penso que não, mas há aqui várias também nuances relativamente a isso, e eu penso que a história é fundamental. Com os jovens também, eu disse, porque há uma tendência atual, que falámos há pouco, que é a noção de que tudo nasceu agora, tudo começou agora connosco, não é? E os jovens têm um bocadinho essa noção atual. Há uma espécie de desinteresse sobre a forma como fomos formados e como é que chegámos até aqui. Mas pronto, não sei se isto lhes interessa, porque também acho que podia ser interessante. Olha, desculpe, ontem no Jornal Nacional vinha que a Sra. Doutora ia falar sobre a ajuda ou não ajuda do Salazar durante o Holocausto. A intervenção ou não intervenção. Bom, este livro tem a ver com este livro. Realmente, uma jornalista fez-me uma entrevista pelo telefone e perguntou-me o que é que eu tinha agora em mãos, e eu tinha acabado de entregar à editora. E vai ser um livro que se vai chamar qualquer coisa como isto, ainda não está acertado. O que foi o Holocausto? Eu prefiro o termo Shoah, como sabe, e até explico porque é que prefiro, mas vai ser o Holocausto porque é o que as pessoas conhecem. Portanto, muita gente não conhece o que é o Shoah, a Shoah. Que é curioso porque também aí há toda uma historiografia, porque os países de língua inglesa têm tendência para dizer Holocausto. Em língua francesa é Shoah. Pronto, isso também se pode discutir, mas é outra questão. E eu apercebi-me que havia, muitas vezes eu vou por volta do dia 27 de janeiro, que é o dia da comemoração da libertação de Auschwitz, eu costumo ir às escolas e percebo que há alguma confusão. Fala-se de campos de concentração, não se tem a noção que há uma diferença entre os campos de concentração e, por exemplo, os centros de morte, que só existiam para isso. Nem sequer eram campos, porque as pessoas que entravam lá, judeus, era para serem mortos, portanto, nem sequer ficavam num campo. Não havia sítio onde ficarem. Treblinka, Sobibor, Belzec, e depois o campo de Auschwitz, que é o paradigma do Holocausto. Porquê? Porque é um campo que é, ao fim e ao cabo, um complexo de campos. Tem um campo de concentração, Auschwitz I, um campo de trabalhos forçados, trabalho escravo, Buna Monowitz, onde esteve o Primo Levi, e ele até descreve bastante isso, e um centro de morte, ou campo de extermínio, que é Birkenau, que só se servia para isso. A questão onde havia as câmaras de gás e os crematórios.
Certos campos de concentração também tinham câmaras de gás, outros não tinham. E crematórios. Buchenwald, por exemplo, embora Buchenwald não é o caso, mas há um ou outro Dachau que acabou também por ter, o outro de Sachsenhausen, que é perto de Berlim, também, que foi utilizado, também não se sabe muito disso, eu também quero explicar, porque também houve outras vítimas, por exemplo, os prisioneiros de guerra soviéticos, que eram pura e simplesmente exterminados. Os comissários políticos, digamos, que eram assim chamados pelos nazis, havia uma ordem para imediatamente serem executados, quando eram apanhados. E os soldados soviéticos eram uma mistura, eram considerados como eslavos, portanto, raça inferior, ainda por cima vivendo num território, eu não me esqueço do Salazar, num território que seria colonizável e colonizado pelos alemães, com colonos alemães, e para isso havia que acabar com quem lá vivia, e as raças inferiores. Portanto, algumas mantinham-se porque iriam exercer trabalho escravo. Outros matavam-se. E os judeus, que estavam na escala hierárquica mais baixa de todas, que eram considerados como uma raça à parte, que nem sequer devia viver neste planeta. E, aliás, um dos aspectos que é muito importante e que muitas vezes não é falado, reparem, nos campos de concentração tentava-se regenerar e corrigir quem para lá ia. Homossexuais, testemunhas de Jeová, comunistas, socialistas. Se regenerassem, eventualmente até podiam ser libertados, quando não eram mortos. Os judeus não, porque eles eram nocivos, era como um bacilo, e era mesmo assim identificado, um bacilo ou um vírus que estava a contaminar o corpo, porque tudo era visto como o corpo, não é, dos nazis, o corpo da grande Alemanha. E, portanto, só havia uma coisa a fazer, que era exterminar. E, portanto, os judeus eram mortos pelo facto de o serem, não pelo facto de qualquer ação. Por isso, os nazis matavam as crianças e os bebês. Não tinham ainda feito nada, não é? Nem sequer resistência ao nazismo. Mas era pelo facto de serem o que eram. Portugal. Portugal foi um país neutral durante a Segunda Guerra Mundial. Eu, dos estudos que tenho feito, acho que é bastante simplista dizer que Salazar foi um pró-nazi, ou dizer que Salazar foi um pró-britânico, anglófilo, devido à aliança que Portugal tinha, a velha aliança com a Inglaterra. Há zonas cinzentas e várias tonalidades um pouco mais cinzentas, escuras, mais claras. Mas a neutralidade, o facto de Portugal estar no Atlântico, como vocês sabem muito bem o que é o Atlântico, virar para o Atlântico, e haver um aspecto que eu acho importante, que é não haver antissemitismo na ideologia salazarista. Não era central. Havia antissemitas portugueses, os integralistas, havia uma quantidade deles que eram. Mesmo os fascistas do Colão Preto, havia algum antissemitismo. Mas não fazia parte da ideologia salazarista. Isto é importante, porque um judeu alemão, por exemplo, que chegasse a Portugal, era considerado em primeiro lugar alemão, e só depois judeu. E era considerado uma religião diferente, minoritária, como os judeus portugueses, não é? De uma cultura diferente, mas não eram considerados como uma raça biológica diferente. E isso faz com que acabou por acontecer que refugiados entrassem em Portugal, muito por causa do Aristides Sousa Mendes, mas eu agora não vou também entrar nisso, porque as regras de entrada eram muito limitativas, era muito difícil entrar em Portugal, mas uma vez em Portugal era pior, e eu acho mesmo que era pior, ser um refugiado antinazi, comunista, porque o comunismo era o adversário principal do regime, do que ser judeu. E os portugueses, por exemplo, não entendem a Ilse Losa, que é uma refugiada judia, que ficou depois por aqui no Porto e tem
uma obra muito interessante. Tem um livro que é sobre céus estranhos e há um diálogo, ela conta um diálogo de um judeu que vai buscar um visto, porque os vistos eram fundamentais, só se podia entrar em Portugal com um visto português de trânsito. E por outro lado, só era dado o visto português de trânsito se o refugiado já tivesse o bilhete de passagem para sair rapidamente de Portugal e o visto do país de destino. Então, o diálogo é assim. O refugiado perguntam aqui, isto até no consulado dos Estados Unidos, curioso. Fecharam muitas fronteiras, toda a gente fechou as fronteiras, todos os países, mesmo democráticos na altura. Então, perguntam qual é a raça. O que é que eu vou pôr aqui? E está lá um português para ajudar e diz assim, então, o senhor não é de raça alemã, que é aquela misturada que se fazia na altura, não é? Utilizava-se muito esse termo. E ele, alemão é que eu não sou, porque retiraram a minha nacionalidade, porque aos judeus era retirar depois a nacionalidade. Mas alguma coisa o senhor há de ser. O senhor é um ser humano, alguma coisa tem que ser. Não, eu sou de raça inferior, considerado dessa forma por aqueles que me destituíram da nacionalidade, me perseguem e que me fizeram vir aqui buscar o visto. E, portanto, era esta incompreensão, e o português não compreende nada. Acaba mesmo com a incompreensão. Mas isto acabou por ser muito benéfico em Portugal. Agora, a Shoah, ou o Holocausto. Em primeiro lugar, convém dizer que ela não começou em 1933. Portanto, Hitler é nomeado, como sabem, como presidente de Hindenburgo chanceler em janeiro de 1933, democraticamente, com a democracia que havia, e rapidamente ela institui um novo regime e começa a perseguir, em primeiro lugar, os adversários políticos, aqueles que podiam fazer resistência. E é aí que são criados os campos de concentração da Dachau, Buchenwald, Mauthausen, depois na Áustria, já depois da anexação. Mas começa a discriminar os judeus, porque os judeus eram centrais na ideologia nazi. Eram considerados como aqueles que tinham dado a facada nas costas na Primeira Guerra Mundial e tinham feito com que a Alemanha tinha perdido a guerra. E que estavam infiltrados no seio da grande Alemanha e da raça pura ariana, que era uma invenção do nazismo. Mas digamos que os judeus eram centrais. Mas o que começou a depois foi a discriminação, a retirada dos judeus do espaço público, de certas profissões, onde eles eram bastante numerosos, medicina, advocacia, algumas profissões liberais, da função pública. Depois retirar do espaço público. Depois retirar do território alemão, a partir de 1938, com a Noite de Cristal, chamada pelos próprios nazis, em que a política nazi relativamente aos judeus foi expulsá-los do território alemão, deixando, evidentemente, a sua propriedade. E a partir de 1941, após a invasão da União Soviética, em 22 de junho, é que se pode começar, hoje está instituído pela historiografia, pode-se considerar que começou o Holocausto. Ou seja, uma nova política de genocídio. E então são feitos campos só de morte. Salazar, mas não foi o único. Assim como, por exemplo, os próprios aliados sabem, a partir de 1942, que há aqui qualquer coisa que não é idêntico ao que se conhecia, sem precedentes, sem antecedentes. Não era a mesma coisa das mortes na Primeira Guerra Mundial. Eram sobretudo civis, bebés, crianças, e os ingleses souberam isto muito cedo. Porquê? Porque conseguiram, através da máquina, descodificar a máquina Enigma e escutar certas conversas dos nazis, dizendo, era sempre um eufemístico, mas eles acabaram por perceber o que é. Eu hoje consegui destruir 1000 bocados ou peças de mercadoria. Começaram a perceber que isto tinha a ver com os judeus, comissários políticos.
E é todo um processo, porque há um historiador que eu gosto muito do Holocausto, que é um historiador israelita, o Yehuda Bauer, que diz: uma coisa é saber, ser informado do que estava a passar, outra coisa é compreender. Porque algo que não tem precedentes, que não tem antecedentes, filosoficamente, não é compreendido. Portanto, há todo um processo e um tempo para que isso seja compreendido. Mas a partir de finais de dezembro de 1942, há uma declaração aliada que dá conta do que é que se estava a passar, ainda não com o termo, mas falando que estava a acontecer uma mortandade e massacres ao nível de milhares, como nunca antes tinha visto. Aliás, o Churchill vai à BBC e diz: trata-se de um crime superior a qualquer outro que tenha sido cometido. E aí Salazar já sabia, e sabia também o governo no exílio polaco, que teve a noção muito antes dos outros, porque tinha também uma resistência polaca e sabia mais depressa o que é que estava a passar, por exemplo, em Auschwitz. Sabiam que estavam a entrar prisioneiros e que a partir de determinada altura era impossível caberem aqueles prisioneiros ali. E depois também viram, começaram a ser fotografadas as chaminés e por aí fora. E muita gente sabia, os soldados alemães sabiam, aqueles que estavam na frente de batalha na União Soviética, escreviam para casa. Aliás, é curioso porque há toda uma nova historiografia muito baseada nas cartas que os soldados alemães escreviam para as suas famílias e que nem sequer eram censuradas porque não havia a possibilidade. E isso foi quase tudo. E porquê é que também só agora é que está a ser mais estudado? Porque foi tudo recuperado na altura pelas tropas soviéticas e levaram para a União Soviética. E muitas vezes também foram, também escondidas, etc. Portanto, Salazar podia ter feito algo em termos de negociações com a Alemanha nazi, porque tinha interlocutores. Havia todo um comércio que Portugal fazia com a Alemanha nazi e podia, e houve essas ocasiões, por exemplo, em 1943, os nazis queriam wolframio, que era o principal produto que importavam daqui. E começaram a tentar, o próprio Himmler, o chefe das SS, tentarem trocar judeus das nacionalidades dos países neutros por mercadoria que esses países tivessem. No caso português, judeus por wolframio, por exemplo. E havia judeus que tinham nacionalidade e documentação portuguesa. Muitos não sabiam sequer falar português. Era uma questão da Primeira República, porque na Primeira República foi concedida a nacionalidade nas guerras dos Balcãs para certos judeus que pertenciam à Turquia e depois passaram a ser de Grécia e tentaram voltar à sua ascendência primária, que era do século XVI. Muitos deles eram filhos de pessoas que tinham fugido durante a Inquisição e as expulsões. E o governo nazi até chegou a fazer um ultimato dizendo: nós temos nos nossos territórios alemães e ocupados, temos judeus que se dizem portugueses. E na Holanda, por exemplo, havia muitos, 4.000. Se quiserem que eles sejam repatriados, nós estamos dispostos a isto, diziam os nazis. E o que é que Salazar fez? Demorou. Aliás, era a tática dele. Demorar a pontos de as coisas se resolveram por si próprias. Mas com isto, por exemplo, os judeus da Holanda foram todos assassinados, e eram cerca de 4.000. Sefarditas, que se diziam, sabem que no judaísmo há duas grandes etnias, os Ashkenazis são basicamente do centro da Europa, e os sefarditas são do norte da África, da Península Ibérica, depois fugiram para a Salónica, para montes de sítios. E os judeus que estavam na Bélgica ocupada, sefarditas, tentaram
fugir à discriminação dos nazis e à perseguição, dizendo que eram judeus de um país neutro e sefarditas que não tinham nada a ver com os outros judeus. Compreende-se? Era a questão da sobrevivência. E Salazar, relativamente a eles, não fez nada. E só vieram, nesse período do ultimato, que foi em 1943-44, cerca de 150 judeus de França. O que é, perante a catástrofe, não é? É muito pouca gente. Portanto, é basicamente isto. Mas é uma das partes que o livro vai ter também, a parte de Portugal relativamente a esse assunto. Tínhamos ali uma outra questão. Doutora, uma questão. No trabalho que a senhora fez, constou há uns anos arquivo sobre o Estado por arquivos que tinha ido parar, de facto, à Rússia. Isso é verdade, é mentira. Toda essa situação que passou desse arquivo, depois se foi recuperado, se não foi recuperado, se é consultado ou se não é consultado. Muito importante, porque quando eu disse, eu não sei se disse há pouco, mas acho que disse que os arquivos, pronto, que são, e isso eu digo sempre, ainda por cima temos os arquivos da PIDE e temos os arquivos da extinção da PIDE, que houve uma comissão de extinção da PIDE, muitos elementos da PIDE, também é outro aspecto que não se sabe muito, que não se conhece, mas eles foram presos e muitos deles até foram a tribunal, isso podemos também falar, e a ideia que nós temos todos é que nada aconteceu, não é? Mas não foi bem assim. Mas relativamente a isso, penso que não há dúvidas nenhumas que houve algum esbulho de arquivos da PIDE que foram diretamente para a União Soviética. Aliás, pensa-se, até há testemunhos de pessoas que viram caminhonetes a serem carregadas ali no São Carlos, junto a São Carlos. Mas não foi só a União Soviética. Por exemplo, o que é que acontece logo a seguir ao 25 de Abril? Também há outro aspecto que ainda não está estudado. Todas as embaixadas dos países ocidentais, caso de França, evidentemente Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Grã-Bretanha, disseram, bom, agora queremos os arquivos relativos aos nossos países. Porquê? É que a PIDE-DGS não era só uma polícia interna, uma polícia política interna, que reprimia os crimes contra a segurança interna do Estado. Também reprimia os crimes contra a segurança externa do Estado. Era uma polícia internacional, daí o nome, não é? E, portanto, tinha relações, apesar de ser um país ditatorial, tinha relações com as polícias e os serviços secretos de outros países, até democráticos. Tinha relações com a CIA, com os serviços secretos franceses e de que forma, e não era só uma relação relativa a presos internacionais, por exemplo, comuns. Não, era também políticos. Isso está tudo, ainda está uma parte que ficou, mas o grosso disso tudo foi entregue à França, aos Estados Unidos. Por exemplo, sobre o relacionamento entre a PIDE e os serviços secretos britânicos, não há nada na Torre do Tombo. E é verdade, eu própria já tenho lutado por isso, junto, e outros historiadores, junto à direção da Torre do Tombo, que facilita muito a leitura, mas depois tem aqui alguns aspectos, que é, considero que não há arquivos por aí fora. E essa consideração faz com que não se lute para que esses arquivos venham para Portugal, porque eles são portugueses. Eles podem ficar com todas as fotocópias que quiserem, não é? Mas devem vir para cá. Eu agora até vou fazer uma confidência. Não é muito uma confidência. Eu estou a iniciar uma investigação que é precisamente sobre o relacionamento entre a PIDE e os serviços secretos ocidentais. Eu escolhi o termo ocidental porque são, ao fim e ao cabo, os serviços secretos da Europa Democrática. No âmbito da NATO, Portugal entrou na NATO em 1949, é um dos primeiros países, e aí também os serviços secretos funcionavam contra o inimigo principal, que era
a União Soviética. E os inimigos que eram considerados como os agentes da União Soviética, que eram os partidos comunistas nos vários locais. Portanto, os serviços secretos franceses davam informações sobre os exilados políticos portugueses que estavam em França. E, portanto, ainda bem que colocou essa questão, porque é a parte que não temos. Depois também há uma parte, mas aí colocaram-me essa pergunta há muito pouco tempo, que é os arquivos da guerra colonial. Porquê? Porque a PIDE foi um serviço de informações ao serviço do exército colonial português. E daí também o relacionamento que houve sempre entre a PIDE e as Forças Armadas. E pronto, eu agora até ia entrar por outro caminho, mas só dizer isso, que em Moçambique sabe-se que foram destruídos muitos arquivos, mas como a PIDE era muito burocrática, não havia computadores, onde é que era tudo cópias, não é? Então, por exemplo, se o senhor tivesse a assinar um abaixo-assinado com mais centenas de outras pessoas, o senhor tinha uma ficha com as centenas das outras pessoas. E, portanto, se não se encontra determinado documento num sítio, por exemplo, num processo de crime, que era instruído pela PIDE, se não encontrarmos lá nada, por qualquer razão, porque depois também houve alguns esbulhos no processo revolucionário em curso, porque é natural, que é pessoas, olha, o teu pai está ali e que estava a trabalhar na extinção da PIDE. Levava aquilo e entregava até como prenda de Natal. Não é? Pronto. Eu já fiz esse pedido. Fiquem com fotocópias disso tudo. Hoje em dia já não tem essa importância. Mas deem outra vez à Torre do Tombo. Aconteceu também isso tudo. Agora, o que foi muito importante foi não se ter destruído o arquivo da PIDE. E houve pensamentos sobre isso. Porquê? Compreensíveis também. Porque logo a seguir ao 25 de Abril pensou-se que poderia haver uma nova PIDE. Ou uma nova polícia, e quais eram os melhores arquivos relativamente a qualquer um de nós, a pessoas políticas, qual era o arquivo da PIDE. E, portanto, houve até pessoas do MFA e algumas pessoas, advogados, presos políticos, ex-presos políticos, que sugeriram que se queimasse e destruísse. Pronto, porque na altura não se vê logo o interesse histórico, não é? Era mais um interesse por ser. E felizmente, mas, por exemplo, eu agora vou ter que ir consultar os arquivos da CIA, porque cá não há nada, em Portugal não há nada, os arquivos dos serviços secretos franceses, da Seguridade Espanhola, que é muito mais complicado ainda, porque nós tivemos uma ruptura. 24 de Abril havia um regime, dia 25 já não havia esse regime. E a PIDE foi extinta, foram extintas uma quantidade de instituições. Em Espanha não foi assim, foi negociado e demorou tempo. E a Polícia Política, que era a Seguridade, Direção-Geral de Segurança Espanhola, continuou, democratizou-se. Mas manteve os arquivos não estão aí para consulta, não é? O arquivo Franco é privado, é da família. Agora já se pode consultar, mas durante muito tempo dependia do historiador. Se a família quisesse que aquele historiador consultasse, lá consultar. E nós temos o arquivo Salazar. Também, que é outra vantagem. Salazar não tinha família, não teve família própria, não foi, pelo menos isso não foi para a família. Sim. Força. Não sei se há mais. Também quer uma questão, não? Não. Faça favor. Será por falta de neutralidade ou por não haver neutralidade ainda? É que há dois períodos da nossa história que ainda são muito sigilosos. Ainda pouco ou nada se sabe sobre eles. Nomeadamente a guerra com os países africanos, em que o Lobantunes... É o grande tabu português. Esse é o grande tabu português.
também acho. Creio que o Lobo Antunes já escreveu alguma coisa, aproveitando e muito bem as cartas dos militares e os chamados aerogramas. Isso é um manancial de informação ótimo para sabermos mais sobre essa guerra, sobre esse período. Mas há um outro período também que talvez me preocupe mais ainda, que é o período PREC. O período de 11 de março, de 25 de novembro, em que andamos ainda todos um pouco às escuras. Curiosamente, o jornalista da Visão, Mário, escreveu há cerca de um ano, sensivelmente, lançou o livro Portugal Ardez. Sim, o Miguel Carvalho. O Miguel Carvalho. Ele agora fez uma coisa muito interessante sobre a Amália Rodrigues. Sim, senhora. Sou amigo pessoal do Miguel. Muito Andamos bem. muitos anos juntos, pela vida fora, a dobrar esquinas. Bem, portanto, o Miguel já veio trazer muita coisa nova que era desconhecida ou interessava ser desconhecida. O 11 de março, o 25 de novembro, a televisão, a nossa RTP, televisão pública, muito recentemente, pois cá fora 2 ou 3 documentários sobre a célebre reunião do MFA. Exatamente, a chamada Assembleia Selvagem. Exatamente, acho que foi uma coisa fantástica, porque através dali já viemos a saber mais coisas novas sobre o período do PREC. Portanto, a minha pergunta volta ao princípio. Será por falta de neutralidade ainda que não se sabe, não se explica, não se diz, não se comenta esses períodos? Explica tudo a falta de neutralidade? Eu acho que há uma explicação que normalmente se dá em historiografia. Quem pensa na questão da memória e da história e do relacionamento entre os dois, que normalmente começa-se a fazer história sobre um determinado período ao fim de 40 anos, no mínimo. Por uma razão muito simples, porque já a substituição de gerações. E a neutralidade só é possível para quem não tenha vivido as questões todas. Por exemplo, o 25 de novembro é típico. Eu acho que é talvez o evento em que há mais mistérios. Eu própria ainda não percebi muito bem o que é que foi o 25 de novembro. Quer dizer, nós podemos ter a nossa interpretação, mas ela pode, em qualquer altura, sabendo outra documentação e depoimentos, em qualquer altura pode ser posta em causa. Ainda bem que chamou isso. Sabe como é que se chegou a esses filmes, que foi feito pelo Jacinto Godinho, que é um documentarista da RTP, mas foi porque o Almada Contreiras, MFA, esteve da Marinha dos Fuzileiros, esteve nos serviços de informação do Exército a seguir ao 25 de Abril, tinha em sua posse as atas daquela reunião. Eu fui ao lançamento do livro, de facto, lá está, foi uma coisa histórica, o saber-se o que é que tinha acontecido na realidade, porque havia muitos mitos, é que depois, não sabendo, há mitos. Uma coisa, por exemplo, dizia-se que o Varela Gomes tinha lançado aquela frase: eles têm que ser todos executados. Hoje sabe-se que isso foi falado também, a liquidação, portanto, a justiça popular ao militar na altura, está. E até é compreensível, eu não estou, porque nós também estamos agora a ver já à distância. E aquilo estava-se no vulcão, não é? Hoje sabe-se que, antes, pelo contrário, o Varela Gomes terá dito: não, eu que resisti à ditadura, fui preso por causa do quartel de Beja e não me mataram. Portanto, ele disse o contrário, até defendeu o contrário. E isso só se sabe agora com as atas. Porque se sabe, fulano de tal disse isto. Há aspectos que não se sabe muito bem, porque aquilo estava gravado. Né? E
Claro que foi colocada a questão ao Almeida Contreiras. Que bom que ele tenha dado isso. Mas porquê é que só deu agora? Ele disse, porque achei que só agora. E isto é compreensível. Porquê? Porque eles estiveram envolvidos e há defesas do outro. Eu uma vez estive a moderar uma mesa de capitães de Abril sobre o 25 de novembro. Não era a história do 25 de novembro, era um debate, porque ainda não há história. E eram todos, estavam desde o hotel ao Costa Correia, pronto, estavam. Cada um contava a sua história. E não estavam a mentir. E é verdade, quer dizer, evidentemente que eu também muitas vezes posso não mentir voluntariamente, a memória é muito traiçoeira, não é? Eu própria muitas vezes digo, eu tenho uma amiga a quem pergunto que é a minha memória, porque me conhece há muitos anos, e eu digo, olha, passou-se isto, porque eu já não sei se sonhei, se acho que se passou, se não. E é rigorosamente assim. E, portanto, eu acho que ainda se tem que deixar passar um certo tempo. A guerra colonial, acho já diferente. Porquê? Porque algo é histórico quando terminou. Por exemplo, o Estado Novo ou a ditadura, chame-se se quiser, terminou em 25 de abril de 74. Não aconteceu mais nada a partir daí. Aconteceu, provavelmente, o que é que se fez aos elementos da vida, às elites do antigo regime, às pessoas que trabalhavam nas instituições, dos saneamentos. Mas já é outro processo. Pode-se dizer que, basicamente, a partir da entrada de Portugal na Comunidade Europeia, ainda não é história. A partir de, até lá, penso que já é história. Há um processo que terminou. Portugal, que não estava na Comunidade Europeia, terminou. O PREC também, mas eles ainda estão vivos. A guerra colonial é que já foi há mais tempo, mas é muito traumática. É muito traumática. Muitos ainda estão vivos. Muitos estão vivos, há pessoas que mataram, há pessoas que ficaram deficientes para a vida, há aqueles traumas estresse pós-traumático, que durante muito tempo nem sequer era tratado, porque a psicologia não era assim. Também o stress pós-traumático dos presos políticos torturados nunca foi tratado, por exemplo, e agora se calhar já é tarde. O stress pós-traumático está a ser tratado, mas tem consequências a nível das famílias e, sabe-se lá, até onde, porque os filhos teve de certeza, nas mulheres teve de certeza, depois dos netos também deve ter tido. E também é muito conhecido o facto de muitas pessoas que viveram o horror, que viveram a brutalidade da guerra colonial, não contaram aos seus filhos. Às vezes contaram aos netos, ou bisnetos. Um pouco perante a finitude, não é? Deixa cá, de qualquer maneira, deixar cá ficar o que aconteceu. Portanto, temos que jogar com estas questões todas. E também há outro aspecto. As Forças Armadas não são muito disponibilizantes de documentação. Pronto. E temos que ver uma coisa. Uma parte das Forças Armadas é que fez o 25 de Abril. Mas essa parte das Forças Armadas fez o 25 de Abril porque esteve na Guerra Colonial. E a dada altura considerou que se tinha que derrubar o regime para acabar com essa guerra. Mas fizeram-na também, não é? E, portanto, todos nós estamos, de uma certa forma, envolvidos. Não, os miúdos que tiveram hoje já não, de forma nenhuma. Mas ainda há ali traumas que estarão. Mas tem toda a razão. Eu fiquei muito contente porque há uma jovem que acaba de fazer um dos primeiros estudos, não ela, foi pedir a várias pessoas para escrever sobre o que é que era viver em Moçambique, o que é que era ser um escritor, o que era outros aspectos. E pela primeira vez eu acho que isso, as novas gerações, penso que são elas que vão tratar desse assunto. Repare, filmes,
sobre a guerra colonial. São muito poucos e são quase todas pessoas que não viveram a guerra colonial, que já são quase netos, não é? E também são filmes dolorosos, não é? Os que existem. Eu queria só afirmar, tu falaste do Levante, mas já entre 80 e 82 o Levante tem a memória de infantes dos desculpas. Sim. Enquanto eles muito mais cedo, 20 anos. É verdade. E nesse aspecto é o primeiro. Mas a Lídia Jorge, mas é mais tarde. A Lídia Jorge também não está no furacão, quer dizer, era casada com o Zé. Era casada. E foi com ele, com o casal deles. E ela conta muito também a parte das mulheres, não é? Para o acompanhar. Exatamente. Eu agora gostava de voltar à Alemanha, a gente comentar aqui, não fazer perguntas, estamos a conversar. Sim, claro. Porque eu acho preocupante o que se está a passar na Alemanha. A doutora falou os 40 anos pós e realmente, passados 40 anos, começa a haver manuais vindos da Alemanha que nós dávamos em alemão e não se falava em nada na parte ocidental, porque obviamente da DDR não havia nada. Exato. E é nos anos 80 que nós temos pela primeira vez um manual com um texto em que o miúdo estava a fazer os trabalhos de casa e perguntou ao avô: avô, foste nazi? E o avô diz: continua lá os trabalhos de casa e pronto. Exatamente. E aí começa a parte ocidental da Alemanha a exorcizar o seu passado. Muito bem, é isso mesmo. E hoje em dia exorciza extraordinariamente. E exorciza na parte do nazismo e na parte da Stasi. Porque a ex-RDA não há cidade Leipzig, por exemplo, não tenho, que já fui aos arquivos da Stasi e estão todos super bem organizados. E eu tinha estado em 82 na RDA, em casa de um pastor evangelista. Que era a resistência, normalmente. Ela começa em Leipzig, em reuniões à segunda. Fez agora anos. Exatamente, na Nicolai Igreja, e eles reúnem à segunda-feira sempre lá. Eu fui lá na segunda-feira. Não fizeram nada de especial, mas era simbólico. Bem, já estou a estender muito. Não. Está a falar de um assunto muito. Não, é porque eu queria só chegar a este ponto, desculpa. É que o antissemitismo esteve adormecido, mas está a recrudescer de uma maneira assustadora. Não há semana nenhuma que a Spiegel não traga um artigo sobre o antissemitismo, seja em ataques diretos, seja em testemunhos de pessoas, de famílias judaicas que estão na Alemanha e que dizem que não se sentem em casa. Nasceram lá, mas não se sentem em casa. E, de facto, são justificados nos empregos, são marginalizados, ainda são. E eu começo a sentir na Alemanha um ambiente, dos anos 30, eu acho assustador que sei falar todos os anos. Desculpe, mas é porque eu vou lá todos os anos. Eu também vou muito à Alemanha. E, de facto, olha, por acaso, eu queria te perguntar, é de família alemã? Não, a minha mãe é suíça, mas é a Suíça alemã, de facto. Pronto, o Flux é a Suíça alemã. Mas não senti isso também? Mas que eu sinto completamente. E aliás, eu agora não tenho ido. Eu não tenho ido. ido, mas tenho muitos amigos na Alemanha. E agora, por exemplo, quando foi, o que aconteceu agora recentemente é de uma gravidade extrema. Foi o primeiro atentado na Alemanha contra judeus. Abertamente. Eles mataram 2 pessoas, acho que foi, ferindo, que não eram judeus, mas porque o assassino não conseguiu entrar na sinagoga onde estavam a comemorar o Yom Kippur, onde havia perto de uma centena de pessoas que estavam a comemorar a festa principal judaica. E isto é de uma gravidade extrema. Por outro lado, os grupos neonazis e de extrema-direita que existem na RDA é assustador. E não é por acaso que é na RDA. Eu disse muito bem. É porque a RDA... E não é só isso. É que a RDA... Há vários aspectos. A RDA
fez a sua ideologia, espalhou a sua ideologia, dizendo: nós somos os alemães que não participaram no nazismo. Não é nada verdade, uns ficaram de um lado e outros do outro. Naquela altura, não é? E nós somos comunistas, ou socialistas, e não sei o quê, não sei o que mais. E, portanto, não fizeram esse trabalho. Esse que falou dos anos 80, e é verdade, houve um início dessa tentativa, mas que era exterior, do exterior para o interior, as potências ocupantes. Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Portanto, já não vai. Pode continuar. Claro. Mas, mas a partir dos anos 80, os filhos e depois os netos começaram a interrogar, de facto, mas afinal, o que é que tu andaste a fazer? Nada disto era falado. Isto pode ter, mal comparado, alguma relação também que nos pode servir para a guerra colonial, está a ver? Mas na RDA nada disto. Nós fomos aqueles que sempre resistiram aos nazis. Somos a terra do Brest. Bom, o Brest realmente tinha resistido, mas quer dizer, havia muitos que não. E a história da unificação. E hoje está-se a perceber que houve ali aspectos, percebeu-se já há algum tempo. Porque aquilo foi uma espécie de triunfo de uma parte sobre a outra, não é? E por exemplo, há aspectos chocantes. Não sei se conhecem, ou aqui conhecem Berlim que é fascinante, vale a pena ir lá todos, mas a parte dos museus era a antiga parte da RDA. E tinham lá um monumento, um edifício medonho, absolutamente medonho, que era o Parlamento da RDA. Imaginem que de hoje para amanhã alguém destruísse o nosso Parlamento em Lisboa. Ficávamos sem aquelas referências patrimoniais, porque isso também é importante. E, portanto, houve aquela política de arrasar, que eu acho que foi muito, muito errada. E arrasar com tudo. E depois, claro, uma discriminação muito grande, porque como eles não sabiam trabalhar em capitalismo, não sabiam, não tinham produtividade, não sei o quê, houve muita gente que ficou, pura e simplesmente, sem trabalho. Mas pronto, mas isto é outra questão. Temos aqui mais uma questão. Não sei se há mais questões. Isto também já vai adiantado, portanto, se houver mais algumas, tenho mais uma questão, se houver mais alguma... Já estávamos longe. Não, então... Posso? Faça, por favor. Toda esta questão que colocaram aqui do antissemitismo, e que ali a doutora Luísa falou muito bem, e eu também concordo, que de facto devemos lutar contra o antissemitismo. Mas esquecemos o antipalestinianismo que os judeus praticam ferozmente. Ora, como é que se, do ponto de vista até da antropologia, como é que se percebe que um povo que foi tão perseguido agora seja perseguidor? E esta antítese, esta questão que me baralha muito, porque de facto o que nós vemos em Israel e o que se vê continuamente os judeus a expulsarem os árabes de uma terra que tradicionalmente era sua, mas também é claro que isto, há um livro muito interessante da Madeleine Albright que Sim. trata precisamente sobre esta questão, que eu não me lembro o título, mas é muito difícil quando um povo tem uma terra prometida por Deus que não pode abandoná-la. E antes os povos têm. Mas não se percebe é que lamentamos muito o antissemitismo, mas não lamentamos aquilo que os judeus estão a fazer aos palestinos, que é uma coisa parecida. Expulsar das suas casas, expulsar dos seus terrenos, fazer muros. Eu, uma vez que estive, a única vez que estive em Israel e que atravessei para o lado da Palestina, é que me impressionou um muro tremendo que passa no quintal das casas e em que as pessoas não se podem ver. Portanto, era apenas qual é a sua ideia desta antítese entre como calcula, antissemitismo fazem e muitas vezes essa questão é introduzida e bem introduzida, porque para já ela é bem introduzida, é verdade, mas na realidade não sei se é assim tão bem introduzida, porque
não é o povo judeu que está a expulsar os palestinianos da sua terra. É uma parte dos judeus que têm o poder e que ultimamente têm o poder a pontos de, inclusive, fizeram toda uma legislação que eu considero racista, a legislação do Netanyahu, que só é israelita quem nasceu, não sei o que, não sei o que mais. Porque até agora também havia palestinianos, árabes, israelitas. E, se for ver, há muitos israelitas que são absolutamente contra o exército israelita, que são objetores de consciência e consideram que os palestinianos têm o direito à sua pátria, tal como isto, eles consideram que devia haver até duas pátrias, não é? Eu penso que isso aí acabou. Foi a tal ponto terrível tudo o que se passou, que eu acho que já não é possível haver, digamos, em Israel, portanto, na Palestina, uma pátria palestiniana e outra israelita. Penso que não vai ser possível. E eu fico sempre chocadíssima, eu vou lá, às vezes. O muro é uma coisa absolutamente inacreditável. Eu fui uma vez passar o Natal, eu não sou católica, mas estava no dia 25 de dezembro, eu estava lá e disse, eu tenho que ir a Belém. Quer dizer, eu não sou católica, mas fui batizada e Belém para mim faz parte da minha cultura. Aliás, é internacional, como Jerusalém devia ser de todos nós, faz parte de toda a nossa cultura. E o que eles estão a fazer em Jerusalém é uma coisa inacreditável. Os ortodoxos judeus fazerem filhos para expulsar tudo que não é ortodoxo, judeu, e expulsar tudo o que é árabe e palestiniano. É terrível. Mas eu só não diria que é os judeus como entidade coletiva, está a ver? Porque eu acho que eu não sou judia, muitos pensam que sim, devido ao tipo de coisas que eu... Mas sou, por exemplo, a favor do Estado de Israel no sentido de existir, está a ver? Não sou nada a favor do regime ou dos governos do Estado de Israel e acho que até estão a contribuir muito para o antissemitismo também. Porque o antissemitismo sempre existiu e desde o século XIX há um antissemitismo moderno, como dizia a Ana Arendt, mas que é um antissemitismo assim, biológico, racial, mas sempre existiu e era de direita e de extrema-direita, e agora também há um antissemitismo muito provocado pela questão palestiniana, mas que por vezes é antissemita no sentido de considerar que nem sequer devia existir o Estado de Israel. E eu acho que devemos ter cuidado com estas questões todas, mas isto é muito polémico tudo. Eu queria só em minha defesa dizer que não falei em Israel por acaso. Nós ficaríamos por aqui. Isto, a conversa obviamente daria pano para mangas, mas acho que eu iria pedir uma salva de palmas para a doutora Helena Pimentel e suponho que ela pode... Os autógrafos estão aqui livros também da doutora Helena Pimentel, se tiverem elas estão disponíveis, da minha parte, muito obrigado. Muito obrigada.